Estamos de volta com o Informativo TVU. Nossa entrevista ao vivo de hoje é sobre a cirurgia refrativa. E para falarmos sobre o tema, recebemos no estúdio Lelise Borges, que é oftalmologista. Lelise, seja muito bem-vinda aqui no Informativo. Muito obrigada. A gente que agradece sua presença. Para a gente iniciar nossa entrevista, primeira coisa, o que é a cirurgia refrativa e qual que é o objetivo dela? A cirurgia refrativa, ela é uma cirurgia que visa corrigir a refração do olho, corrigir o grau que a pessoa tem nos óculos. Então, o objetivo é tornar essa pessoa independente dos óculos ou, pelo menos, reduzir a dependência aos óculos. E quais são as indicações? Para quem ela é indicada? Ela é indicada, primeiro, a pessoa tem que ter essa motivação de querer reduzir a dependência dos óculos, e ela é indicada para aquelas pessoas que têm os exames que estão adequados para isso. Então, primeira coisa, o paciente manifesta o desejo de ficar independente dos óculos e a gente segue com o exame oftalmológico completo e avalia se aquele indivíduo tem condições de receber a cirurgia. Como se trata de uma cirurgia que não é uma doença especificamente, né, do olho, não é algo assim que ele ou opera ou vai tendo perda de visão, é um olho saudável, que precisa de ser um olho saudável, mas que vai ficar livre dos óculos. Então, é importante que essa pessoa ela esteja assim, com todos os exames bem certinhos, para que seja uma cirurgia segura. E o que é melhor, usar o óculos ou fazer a cirurgia? O que é mais indicado? A gente pode dizer que a cirurgia é voltada mais para a estética ou não? Olha, é uma cirurgia que ela tem sim um componente estético, mas na verdade não tem um melhor ou pior. Tudo depende da motivação. Por exemplo, um paciente que tem miopia, uma miopia maior, às vezes ele não consegue encontrar o óculos sem estar de óculos. É aquela pessoa que tem que saber onde ela deixou e aí ela procurar. Então, assim, um adulto que tem 3 graus de miopia, por exemplo, quando ele está de pé, ele tem dificuldade de ver os pés. Então, quando ele vai para a praia, por exemplo, ele precisaria de estar o óculos, inclusive, nesse ambiente. E lente de contato não é indicado com água. Então, para essas pessoas, seria uma boa alternativa. A outra coisa é aquela pessoa que se incomoda com o peso no rosto e às vezes, até esteticamente falando, mas às vezes ele se machuca com o uso do óculos, tem a pele ali um pouco mais sensível. Mas é importante falar que ela é uma cirurgia indicada para adultos, a partir de 18 anos ou de 21, depende de cada legislação, mas é uma cirurgia para adultos. Perfeito. E existe algum grau mínimo ou não? Olha, não tem um grau mínimo, existe talvez um grau máximo. Graus muito altos, às vezes a cirurgia não consegue corrigir tudo, mas o grau mínimo, assim, a cirurgia ela é considerada uma cirurgia de sucesso se ela ficar com um limitezinho ali de meio grau para mais, meio grau positivo ou meio grau negativo. Então, abaixo disso, a gente nem opera. E ao longo do tempo, considerando, né, que os graus mudam, existe alguma alteração em relação à cirurgia? É necessário refazer ou algo do tipo? Isso pode acontecer. Então, existe progressão do grau. A gente sempre tenta operar naquele momento em que a gente observou uma estabilidade de pelo menos 1 ano de diferença entre o último exame anterior e o atual. Mas existe sim a possibilidade desse grau continuar progredindo. Por exemplo, uma pessoa que é jovem, que opera antes de 40 anos, a gente sabe que a partir de 40 anos começa aquela dificuldade para perto, que é a presbiopia, e ainda é um desafio para a oftalmologia mundial descobrir uma forma de paralisar isso, de não deixar com que essa perda de acomodação, essa vista cansada aconteça. Então, a gente sabe que ele vai precisar de um novo óculos ali para frente. Agora, por outro lado, existem algumas cirurgias, a depender da idade, que elas podem ser também para a vida toda. Então, cada caso é um caso, precisa de ser bem avaliado. Pois é. E o procedimento ali no pré-cirurgia, né? Como que funciona a avaliação? Como que é tudo isso ali na prática? Primeiro é importante a gente alinhar as expectativas, né? Entender aquilo que o paciente deseja, em paralelo com aquilo que é possível de entrega. Então, são feitos alguns exames específicos, o exame oftalmológico completo, vendo o grau do olho, observando se há essa estabilidade, pelo menos de um ano para outro, pressão, fundo de olho, a biomicroscopia, que é aquela avaliação das estruturas. Se o olho for como um todo saudável, tem somente o grau, aí a gente parte para os exames específicos. Então, existem exames
de córnea, de espessura da córnea, porque um dos tipos da cirurgia faz um remodelamento de córnea, que é aquela cirurgia conhecida como a cirurgia a laser. Então, o uso do excimer, ele remodela a córnea de maneira a corrigir o grau. Então, faz os exames com topografia, paquimetria, a microscopia especular. E estando tudo bem, prossegue com a cirurgia. Importante também a avaliação de fundo de olho, porque, por exemplo, o míope, que geralmente os míopes gostam bastante de operar, pode ter alterações ali que precisam ser tratadas antes de indicar a cirurgia. Excelente. Você mencionou a questão do laser, né? Diante disso, eu queria te perguntar quais são os tipos, né, de cirurgia refrativa. Não existe só o laser, não é? Não, isso. Existem alguns tipos principais. Primeiro é o laser, né, que é feito, então, a gente chama de ablação, mas é um consumo, um remodelamento corneano. E existe também, e aí tem diferentes técnicas, PRK, LASIK, SMILE, e também tem a cirurgia que corrige com uma lente intraocular. Essa última, ela lembra um pouquinho a cirurgia de catarata, ainda que o paciente não tenha catarata. Então, pode ser retirado a lente natural e implantado a lente artificial, ou às vezes não, mantém essa lente natural e ali na frente dela e atrás da íris implanta uma lente que vai ficar ali também por um bom tempo, de maneira a corrigir o grau, assim, tentando minimizar ao máximo dessa dependência dos óculos. Perfeito. E quando a gente fala de riscos? Toda cirurgia envolve riscos. Sim. Né? Uhum. Quando a gente pensa em risco, o mais temido deles é, sem dúvida, a infecção. Então, para isso, existem protocolos de cirurgia segura, de uso de antibiótico no pós-operatório, existem as orientações que são feitas. Sempre falo que o repouso e os cuidados pós-operatórios fazem parte da cirurgia. Então, é importante seguir, ver com o seu médico bem direitinho o que é adequado aqui, quanto tempo eu não posso entrar na água, piscina, sauna, mar, para que eu tenha uma cirurgia eficaz e com o resultado que a gente espera. Outra coisa para as mulheres aí, o uso de maquiagem, tem que ser pelo menos 30 dias sem eles. Então, assim, o risco principal, infecção, e a gente tem alguns meios, algumas formas de evitar que isso aconteça. A outra coisa é o medo do grau não estar paralisado e continuar havendo progressão. E por último, pode acontecer de haver uma regressão do tratamento. Às vezes a gente trata com laser e aquela córnea remodela por um momento, mas depois ela regride o tratamento. Felizmente, são extremamente raros, mas isso precisa de ser conversado no pré-operatório e alinhado, porque tudo isso tem o que a gente fazer para tentar resolver e proteger a saúde ocular do paciente. Pois é, doutor, e muita gente tem medo. É preciso ter medo? Não, de jeito nenhum. Uma boa indicação garante sucesso da cirurgia. Então, eu sempre falo assim, a gente viu os exames, está tudo ok? É uma cirurgia extremamente segura. Se, por exemplo, a córnea é fina, não vai dar, então a gente tem que partir para outros meios, né? E hoje a gente tem, assim, realmente lentes de óculos muito boas, lentes de contato, mas a cirurgia refrativa, com certeza, é uma excelente opção e não precisa ter medo, ele é uma recuperação relativamente tranquila, mas que precisa ter esse comprometimento de não faltar aos retornos, de estar sempre atento a qualquer sinal que o olho dá, porque o nosso corpo fala, né? Certamente. Você já falou um pouquinho a respeito do pós-procedimento ali, como que funciona, né? Uhum. E eu queria te perguntar uma pergunta bastante comum, né, quando a gente fala desse assunto. Quanto tempo depois da cirurgia demora para enxergar ali perfeitamente? Isso varia bastante com a técnica. Então, assim, algumas técnicas a pessoa já sai da sala de cirurgia enxergando bem, principalmente as cirurgias que são com lente intraocular e o LASIK. PRK demora um pouquinho mais, mas é importante frisar que ao final de 30 dias, normalmente a visão já está bem mais pertinho daquilo que vai ser a visão final. Então, quantitativamente, em 30 dias já melhora. Em 6 meses, a qualidade vai melhorando cada vez mais. E também existe a avaliação da eficácia da cirurgia, não é mesmo? Como que ela funciona? Então, a gente considera sucesso cirúrgico quando o paciente fica independente dos óculos. Ainda que fique um grau pequenininho, 0,25, meio, ele consegue fazer todas as atividades sem a presença ali do óculos, então é considerado sucesso cirúrgico. Isso vai muito também da realização do paciente ali, né? Então, o sucesso cirúrgico, mesmo que fique um grauzinho residual, a independência do óculos é o que é considerado o sucesso cirúrgico. Doutor, e quando a pessoa faz a cirurgia muito jovem, o grau aumenta, ela pode usar óculos depois, mesmo tendo feito a cirurgia? Pode sim, sem problemas. Óculos, lente de contato, e algumas pessoas são passíveis de fazer até um retoque cirúrgico.
Então, qual que é a recomendação? O grau aumentou, pode usar o óculos ali, é mais recomendado? Existe um tempo limite também para refazer a cirurgia? O que você recomenda? Não, assim, se o grau voltou a progredir, então aí a gente vai observá-lo por um tempo, porque não é bacana, assim, a gente não sabe por que está aumentando, então o médico vai fazer um estudo de caso e decidir ali, junto do paciente, qual que vai ser a melhor opção. Mas com certeza, ele pode usar os óculos novamente, pode usar a lente de contato, ou às vezes ali depois de um tempo, 1, 2 anos, a gente pode até fazer o retoque sem problemas. Doutor, e quando a gente fala de restrição, quem não pode fazer? Ah, tá. Bom, então cada tipo de cirurgia existem as contraindicações. Cirurgias com laser, os pacientes que têm uma doença chamada ceratocone, que é uma ectasia corneana, não podem fazer, porque o laser pode ser um estímulo para que essa alteração evolua de maneira mais rápida. Com as lentes intraoculares, o que a gente avalia? As estruturas do olho como um todo. Então, a gente avalia a retina, pacientes que às vezes têm alguma alteração retiniana específica, avalia também a córnea, principalmente a parte de dentro ali, chamada de células endoteliais. Então, cada cirurgia tem as suas contraindicações específicas. E quando a gente fala de custo? Essa é uma dúvida bastante comum, né? Qual que é o valor que varia o custo de cada tipo dessa cirurgia? Aí é visto assim, cada caso é um valor específico no sentido de que o que vai ser empregado ali. Então, as cirurgias de lente, cada lente tem um custo certinho. O uso do laser também, ele acaba que é meio variável. Mas lembrando que os óculos também têm um custo, né? E as lentes de contato também. Se a gente pensar na cirurgia refrativa, ela vai ser em longo prazo. Então, o paciente tem que colocar tudo isso na balança ali. Mas em relação assim, a valores, eles são variados mesmo. Não consigo precisar. E a longo prazo, qual compensa mais? É possível mensurar? Olha, tudo depende. Eu sei que essa resposta não é muito bacana, né? Mas, normalmente, as cirurgias refrativas, elas acabam tendo um custo-benefício bom em longo prazo. E quando a gente fala de manutenção, né? A saúde dos olhos ali, né? Quando a gente não realizou a cirurgia e quando a gente realizou, muda alguma coisa? Não. Então, assim, a Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria, eu sei que as crianças, elas não operam, né? Mas ela tem direitinho uma planilha de como acompanhar esses pacientes. E isso é bacana a gente lembrar para a população geral, né? Que até 2 anos, o bebê deve ser visto de 6 em 6 meses e a partir daí, anual. Mas para o adulto, a avaliação todos os anos é importante, independente de ter realizado ou não a cirurgia. Porque quando a gente fala de avaliação oftalmológica, claro que a gente vê sim o grau, mas não é só isso. Tem também as outras estruturas do olho que a gente precisa verificar anualmente, principalmente pressão e o fundo de olho. E que falta faz essa não procura, né? O que pode prejudicar na vida da pessoa, né, se ela não procurar um profissional da área? A gente faz prevenção, né? O ideal da medicina é que a gente trabalhe com prevenção. Claro que ela pode ser de tratamento, terapêutica, curativa, mas quando a gente consegue descobrir qualquer doença que seja no início, as chances do paciente de recuperação e de não ter mesmo lesão do órgão são muito maiores. Então, a pena, às vezes, é dele ter alguma alteração, não ser vista e aquilo evoluir para algo, por exemplo, glaucoma. Às vezes o paciente vai desenvolver glaucoma que não tem nada a ver com a cirurgia, existe ali uma história familiar ou não. E aí, quando ele descobre muito avançado, a gente não consegue regredir o dano que já foi estabelecido. E quando a gente descobre no começo, o dano não acontece. Então, prevenção é super importante quando a gente fala de saúde ocular. Eu citei o glaucoma porque ele é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Pois é. Lelise, e quando a gente fala de tempo de cirurgia? Isso é uma dúvida bastante comum também. Falando especificamente sobre o procedimento, como que ele funciona, como que é feito na prática? São geralmente cirurgias muito rápidas. Então, por exemplo, a cirurgia com laser, ela demora segundos, alguns segundos mesmo, 10, 30 segundos. Não percebe, a gente usa anestésico, claro, porque está mexendo ali, né? Mas só tópico também. E são alguns segundos. A cirurgia com lente intraocular é um pouquinho mais demorada, mas assim, entre 10 e 30 minutos, algo bem rapidinho mesmo. Perfeito. Lelise, a gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse um recado para quem nos acompanha, principalmente em relação à conscientização, né, sobre a saúde dos olhos e especificamente sobre essa cirurgia.
Qual recado você deixa? Bom, e lembrando que a gente está na semana, né, da saúde mesmo, então é importante, toda vez que você pensar nos olhos, confiar a saúde ocular para o seu médico oftalmologista. Então, o médico oftalmologista é aquele profissional que é capacitado para fazer uma avaliação completa. Lembrando que o oftalmologista ele é médico e algumas doenças sistêmicas têm manifestações oculares. Então, é super importante que tenha essa expertise de avaliar o paciente como um todo, né? Nenhuma parte do nosso organismo está isolada do resto do corpo. Então, é super importante confiar a saúde ocular para aquela pessoa que é capacitada, que é o médico oftalmologista. Todos os anos, independente da idade, fazer uma avaliação completa. Perfeito, Lelise. Muito obrigado pela sua participação aqui no Informativo. Obrigada. Seja sempre muito bem-vinda.